Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje a videoaula, de técnicas de linguagem de banco de dados 2 será sobre as funções de agregação e funções escalares, tá? Essas funções, ela tem as funções internas, elas servem para executar cálculos em dados, tá ok? Esse tipo de funções, elas podem ser de agregação e escalares. Dentro das funções de agregação, a principal retorno que elas nos dão seria um único valor calculado a partir dos valores de uma coluna. Então, você vai selecionar uma coluna lá e ela vai, de acordo com a função que você necessitar e precisar, ela vai lhe dar a média, ou vai contar o número de linhas, ou retorna o máximo ou o maior valor desta linha, dessa coluna, o mínimo da mesma forma, retornando o valor menor ou o menor valor, ou fazendo a questão de soma, tá? Isso aí a gente vai ver na videoaula de hoje, como também as funções escalares, no qual ela retorna um único valor com base no valor da entrada, tá? Que nem no caso aqui. O useCase, o que ele faz, que é uma função escalar útil. O useCase, ele pega as letras minúsculas e converte, para maiúscula, tá? E o LCase, ele converte, o campo no caso aqui, para letra minúsculas. E o comando now é o que retorna, para você a data e a hora atual no sistema, tá ok? Nos registros ou o que for lá, dependendo da configuração que você fizer. Bom, começando a nossa aula, nós vamos ver primeiramente a função SQL de agregação, tá? A função SQL de agregação, ela é abreviada aí, a primeira do AVG, que seria a média, A função AVG, ela retorna o valor médio de uma coluna numérica, tá? Aí no caso aqui embaixo aqui, a sintaxe para se utilizar essa função é select, o AVG, o nome da coluna, que no caso no nosso nome aqui seria a tabela, Você coloca o nome da tabela aqui, que seria aqui, ó. Então, primeiramente, retornando, você seleciona o AVG, o nome da coluna. Aí vamos supor, eu quero saber a coluna do OID aqui no caso. Você vai colocar o nome da coluna, from, aí você põe o nome da tabela. O nome da tabela, no caso aqui, seria ordens, tá? Então, feito esse comando, aqui que no caso aqui, ela vai fazer o AVG. Ele vai pegar os valores que você tem, no caso aqui, o exemplo foi utilizado aqui embaixo aqui, ó. Nós usamos a declaração SQL seguinte, ó, select AVG, que é a média aritmética, do campo ordem preço, que seria essa coluna aqui, ó. O que ela vai fazer? From ordens, que seria dessa tabela, certo? Então ela vai pegar todos esses valores que tem aqui, 1000, 1600, 700, 300, e vai fazer uma soma. Ela faz uma soma e divide pela quantidade de linhas que tem no caso, tá? Então ela pegaria o 1000 mais o 1600 mais o 700, mais o 300 e o 2000, mais o 100, e dividiria por 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aí que você fez aí, no caso aí, a soma, Você selecionou para fazer essa seleção. Aí no caso ela apresenta isso aqui, ó, o conjunto de resultados será parecido como esse. Aí, na hora que você estiver fazendo a sua atividade prática, o resultado vai ser semelhante assim. Ela vai escrever o AVG e o valor embaixo, tá ok? Então esse aí, lembrando, é a primeira função de agregação que a gente está vendo hoje, que seria a AVG, a média aritmética, no qual você soma todos os valores e divide, pela quantidade de itens que você somou, tá bom? Vamos para o próximo comando. Voltando aqui, vamos para a função SQL count, O que é a função SQL count? No caso aqui, a gente vamos contar as colunas, tá? O que ela faz? Ela retorna o número de linhas que corresponde a um critério específico. Aí no caso a sintaxe, seria SQL count, você põe o nome da coluna ali no caso, tá? Ele vai retornar o número de valores que tem nessa coluna, tá? Aqui no caso aqui, ó, select count, você põe o nome da coluna, o nome da tabela, e ele faz a contagem dos valores lá que tem nessa quantidade de registros que tem nesse campo aí, no caso, o nome da coluna. Um detalhe para isso, os valores nulos não serão contados, tá? Então assim, se tiver algum valor nulo no meio, ela não conta, ela só conta os valores realmente, os registros, que foram inseridos
dentro desses campos que foram selecionados, tá ok? Isso seria aí a primeira forma de você utilizar o count. Outra forma seria o SQL count com asterisco aí, que é a diferença, lembrando que o asterisco ele pega tudo que tem na tabela, né? Então ele pega todos os registros que tem e marca um número lá. Se você tiver feito 6 registros, vai aparecer 6 registros ali, tá? Ele faz a contagem, no caso, do número das linhas da tabela, não da coluna. Então tem uma diferença para o primeiro lá, o count, número de coluna, ele conta só os registros de uma coluna, e o SQL count com asterisco, ele conta todas as linhas de registro que você fez dentro do banco de dados. Temos também o SQL count distinct, né? Esse distinct aí, ele retorna um número de valores distintos da coluna especificada, tá? O que seria isso aí? Ele basicamente utiliza só os números, os nomes lá, os números, né? O número que você estiver utilizando, que não se repetem no caso aí, tá bom? Bom, um exemplo aqui, nós temos o primeiro exemplo, através da tabela ordens ali, né? Do count, tá? Vamos voltar aqui a isso. A declaração count. No caso, o que eu selecionei naquela tabela anterior lá? Seria o item consumidor, tá? Que seria o último aqui. O nome dos consumidores são João, Maria, João e José, tá? Então, o primeiro, o que ele está pedindo aqui, ó? Ele quer que mostre conte, né? Quantos consumidores chamado Maria tem naquela tabela lá. O resultado, né, teria que ser 2, que seria João, Maria, João, José e Maria. Então tem 2 Marias. O correto aí seria 2. Para o segundo exemplo, se nós omitirmos a cláusula where, que como no caso foi utilizado, né? E o que ele vai fazer? Ele vai contar todos os registros que foram feitos lá, que na verdade foram 6, né? Que é o total de número de linhas dessa tabela, tá? Que no caso aqui, ó, seria lá 1, 2, o ID lá, tá vendo? O ID lá da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então seria o conjunto de resultados que aparecer seria um count, seria uma quantidade de número 6. Dando prosseguimento, nós vamos agora usar o último tipo, né, na tabela ordens aí, de select, que é distinct consumidor, né? Seria from orders. Desculpa. Aí no caso aí vai aparecer o quê? 3 nomes só. O número dos consumidores únicos, no caso, seria João, Maria e José. Os demais eles estão repetidos, né? Que nem, ó, temos lá um João na primeira linha, outro João na 3, outro João na 4, e na quinta linha nós temos José e a Maria repetindo. Então nós temos 3 nomes aí distintos somente, que seria João, Maria e José, tá? Bom, esse foi aí o comando, né, count, que ele tem 3 formas de se utilizar, tá? Lembrando que ele tem, no caso aí, o count, você pode selecionar uma coluna e dela tirar alguns comandos. Você tem como contar todas as linhas que tem o registro, né? Lembrando que todas elas têm que estar preenchidas. E o select count distinct, que é o quê? Ele seleciona os nomes distintos, os nomes que não se repetem durante vamos aí, a inserção ou que foi selecionado para você procurar aí, tá bom? Dando procedimento, agora nós vamos para uma outra função, que seria a SQL Max, tá? O que o SQL Max faz? Ele pega e retorna o maior valor de uma coluna. No caso aí, se a gente pegasse a coluna, vamos supor, ordem preço, né? O que seria ali, ó? Select Max, o nome da coluna ordem preço, from o nome da tabela, que seria ordem. Então, qual seria o maior valor que tem ali? Seria, no caso aí, o valor 2000, tá? Apareceria esse valor, seria o resultado que você vai obter aí na hora que você estiver fazendo a sua atividade prática, tá ok? Então, aqui dando procedimento, que nem vai lá, uma select max, ordem preço, from ordens, né, que é o comando já da forma usual, aparece ali, vai aparecer para você lá no seu workbench o valor maior, que seria 2000 aí. Então, esse é o comando max, ou o maior número, o valor da coluna aí, tá? Agora, da mesma forma, nós temos o valor mínimo, né, que no caso ele vai retornar o valor da coluna selecionada aí no caso, que seria que a sintaxe utiliza o select min, o nome da coluna for um nome tabela. Nesse caso aqui, do menor valor da tabela, vamos continuar nela, né, na ordem preço, seria o valor de 100, relativo aí ao consumidor Maria, tá? Então, no caso aqui, ó,
seria o comando embaixo aqui, ó. Queremos encontrar o maior preto, seria select min, você põe ordem preto, que seria essa coluna aqui da tabela ordens, né? From ordens, aí ele colocaria o menor preço e escreveria este comando aqui. Bem simples, né? Essa parte, né? Da questão aí dos comandos. Agora nós vamos para a função sum, que é o que? Retorna soma o total de uma coluna numérica. Então o que ela faz? Ela soma todos os valores e te dá um valor somente de retorno aí, um valor total dessa coluna que você selecionou, tá? Então no caso aqui, um exemplo aí, nós utilizaríamos o select sum, ordem preto, que é a coluna que nós escolhemos aqui para somar, para fazer a soma, né? Somou todos os valores aqui, aí vai te dar o resultado. Vai aparecer como que está aqui, ó, 5.700, tá ok? Então, vamos lá, vamos dar um procedimento para mais uma coluna, né? Agora nós vamos fazer a coluna, deixa eu ver aqui, tá. Agora nós vamos passar para depois da sumarização ou da soma, né? Nós vamos para as funções escalares. As funções escalares, no caso aqui, a gente que vai utilizar seria a uCase. O que ela faz? Ela converte o valor de um campo para letras maiúsculas, tá? Então, o que você coloca aqui? A sintaxe, você usa ali, ó, sintaxe SQL, uCase, né? Você põe o nome da coluna ou o nome da tabela, ela te dá o resultado. E o uppercase, que é o outro comando que a gente vai ver mais para frente, tá? Que seria a mesma forma de sintaxe aí. Então vamos lá. No caso aqui nós estamos continuando com o case, né? Você está vendo a tabela ali, ó, endereço, cidade, sobrenome. Nós vamos usar o que? Nós vamos mexer no sobrenome, tá? O sobrenome ele está com a letra maiúscula e as outras letras minúsculas. O Santos, por exemplo, né? Seria a letra maiúscula o S e as demais seriam minúsculas. Aí no caso a gente vai escolher, para fazer essa mudança de minúscula para maiúscula, nós pegamos a coluna sobrenome. Então ficou assim, ó, select o case sobrenome, nome from pessoas, que seria o nome da tabela. Você dá o comando, ele vai fazer a alteração. Todos os nomes, o sobrenome, eles vão ficar em letra maiúscula, tá? Tá vendo aqui embaixo aqui, ó, uCase sobrenome Santos Silva e Souza, tá? Então seria essa aí a função uCase. Então, o que ela faz? Ela pega os nomes, converta, né? Os nomes de letra, todos eles em letra maiúscula, tá bom? O LCase, ele faz ao contrário, ele pega e coloca todas as letras do campo em letra minúscula, tá? Utilizando aí a sintaxe dele, que seria nome da coluna, né? Que você vai selecionar, e o nome da tabela, tá? Um exemplo nós temos aqui. No caso aqui a gente pegou novamente a coluna sobrenome com o nome Santos, né? Silva e Souza, que seriam os três nomes. Fizemos o select aqui, o LCase, colocamos a coluna sobrenome em cima do nome e o nome da tabela aqui, que seria pessoas. O resultado vai aparecer isso aqui, ó. Ele vai trocar a letra maiúscula da primeira letra aqui por todas, vai deixar todas minúsculas, tá? Então, esses dois comandos aí são dois dos comandos escalares que servem para você padronizar, ou se caso tem algum problema de nomenclatura, alguma coisa desse tipo, você pode usar esse comando para essa função, tá bom? O último comando que nós vamos ver hoje seria as funções escalares, seria a função SQL_now, tá? O que o SQL_now faz? Ele retorna para você a data e horas atuais, tá bom? Como que é utilizado isso aí, né? No caso aqui a gente fez uma consulta e ele marca para você durante essa consulta, né? Que nem está aqui, ó. Ele pediu para selecionar o nome do produto, que seria mortadela, mussarela e presunto, aqui na tabela produtos, né? Preço da unidade, que seriam na tabela, seriam o último do lado esquerdo aqui, né? Preço da unidade. E o comando now, que é o que? A hora que você vai fazer essa consulta aí desses produtos, tá? Então aparece dessa forma aqui, ó. Você digita os comandos aqui, né? Coloca now, ele coloca para você o horário que foi feito, né? A consulta aí nesse caso, tá ok? Bom,
Hoje nós sim, vamos considerar que a nossa aula foi um pouquinho fácil, né? Nós falamos de SQL, dessas funções de agregação escalares, e para a gente comprovar que isso aí você realmente está aprendendo, está indo, eu vou passar uma atividade prática, tá? No qual vocês vão ter que criar um banco de dados chamado vendas. Dentro desse banco de dados, vocês vão colocar uma tabela contendo o nome do produto, o código do produto, o valor de venda, peça em estoque, valor de compra, número de itens. Aí o que vocês vão fazer depois? Eu quero que vocês coloquem os atributos no campus, né? Se é varchar, char, int, null, autoincremento, tá? E lembrando que todos os campos devem ser preenchidos, tá? Ao terminar a tabela ali, né? Você insira pelo menos 6 linhas de dados, tá? Você usa o insert into aí, faz a colocação dos dados e deixa essa tabela já preenchida aí pra gente, com os registros, né? Pra gente poder dar continuidade à nossa aula. Ao terminar o banco de dados, faça todos os tópicos dos comandos exibidos nessa videoaula. Então, você vai ter que fazer lá o AVG, e vai retornar o valor médio, o count. Eu quero que faça as 3 formas utilizadas do count, tá? Para retornar o número de linhas, o max, o mínimo e o sum. E eu quero que façam 2 exemplos para mim, do uCase e o LCase, né? Que é a conversão para letra maiúscula e letra minúscula, e também do comando now. O que você vai fazer? Você vai abrir lá, vai bater, você abra um Word, coloque seu nome lá. Todos os comandos que você bater com o resultado, eu quero que você bata uma print e coloque no Word. E põe lá o comando AVG, né? Primeiro, comando AVG. Aí eu quero que você discrimine e explique o que foi realizado e como funciona, tá? Ao final, você vai enviar o arquivo com toda a tarefa para o e-mail do professor que já foi passado para vocês, tá bom? Até mais, tenha até um bom final de semana e nos aguardamos na próxima aula. Tchau!